Oi, pessoal! Então, vamos nós aqui, a Prof tá gravando a aula para que a gente possa estudar direitinho o conteúdo, né? Já que a nossa internet não estava nos ajudando hoje, vamos falar um pouquinho sobre a importância do solo para os seres vivos. Não só para as plantas, mas para nós também, que dependemos do solo, né? Porque se não tiver solo, não tem plantas, não vai ter nós. Então vamos cuidar do solo direitinho e vamos ver como que funciona para que esse solo esteja saudável e forte para conservar as nossas plantas. Então nós começamos aqui, ó, com o solo de uma floresta é formado basicamente por minerais originados das rochas. Lembra que nós falamos sobre a decomposição das rochas, de ar, de água, é óbvio, né? Porque sem água nada existe. E de milhares de micro-organismos vivos. Conservar e fazer o bom uso do solo é um elemento fundamental em um meio ambiente, em qualquer ambiente. E é um desafio para a gente que é ser humano, não é? Olha que foto mais linda, não é? Ó, esse é o solo de uma floresta rico em matéria orgânica. O que é matéria orgânica? São essas folhas que caem, que se decompõem. Quem faz a decomposição? Vocês lembram? As minhocas, os bichinhos que estão no solo, vários deles, várias espécies. E também essa decomposição que faz com que um elemento muito importante ajude as nossas plantas. Aqui vocês estão vendo essas folhas aqui, não parece folha de coqueiro? Parece, mas elas são palmeiras. A prof não sabe dizer exatamente. Elas podem ser palmito, como elas podem ser cupunha também, que é um tipo de palmito, tá? Então a prof não, ou somente palmeiras, né? A prof ou ainda um pé de açaí que também tem esse formato. A prof não sabe dizer, tá? Não sei, não consigo dizer exatamente o que é, mas que é lindo, eu acho. Então vamos seguindo aqui, vamos descer um pouquinho para ver o que nós temos aqui. O solo é um importante componente que sustenta a vida no nosso planeta. Qual é a relação, então, entre a fertilidade do solo, o solo está bem conservado, e a presença e diversidade de seres vivos contidos nele? Vocês acham que num solo como esse tem muita vida ou pouca vidinha? Por exemplo, vocês acham que onde que vai ter mais minhocas, mais decompositores? Aqui ou naquele solo que pegou fogo lá na Amazônia e no Pantanal? Onde vocês acham que o solo vai estar melhor, com mais vida? Com certeza, esse aqui, não é? Porque imagina onde tem fogo, o que sobra. Quando o pai e a mãe fazem um churrasquinho, o que sobra dentro da churrasqueira? Algum bichinho vivo? Com certeza não, né? Porque o fogo é muito cruel. Lembra quando nós falamos da desertificação, quando o solo vira um deserto? Vocês acham que algum bichinho sobrevive lá? A menos os bichinhos que gostam de lá. Mas esses bichinhos decompositores vão viver no deserto? Vão viver em áreas onde não tem água? Também não. Então, um solo bem cuidado é um solo rico em nutrientes e eles podem dar para nós alimentos, um ar fresco, chuva e muita coisa. Então, vamos continuar o nosso conteúdo aqui na próxima página de vocês, na página 108. Qual a relação? A Natália tinha começado a ler, a Maria Antônia ia continuar e todo mundo ia ler um pouquinho, mas como não deu, eu vou ler para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Relação entre os seres vivos e o solo. O que os dois têm em comum? O que um tem a ver com o outro? Vocês acham que tem uma coisa a ver? A gente, ser humano, com o solo que a gente pisa, tem uma coisa a ver um com o outro? Eu acho que tem. Vamos ver. A diversidade de organismos, quer dizer, um monte de tipo diferente de organismos, de vidas que vivem no solo, modifica, cria condições para a sobrevivência de outros seres vivos, como nós, por exemplo. Determinados fungos e bactérias modificam os restos de plantas e animais mortos. Não precisa ser um boi morto, pode ser uma baratinha, uma formiguinha, uma lagartixa, uma mosquinha, tá? Então, eles decompõem esses restos de animais mortos, contribuindo para a disponibilização, quer dizer, para que no solo tenha nutrientes.
Algumas bactérias vivem dentro de raízes de plantas e pertencem ao grupo das leguminosas, como o feijão, a ervilha e a soja. Elas transformam o nitrogênio que está no ar, que fica no solo, elas transformam esse nitrogênio em nitratos, tá? Nitrogenados, tem vários tipos de nitrato. E esse nitrato, como a amônia, que é um dos nitratos, são absorvidos pelas plantas. Então, nós temos no ar o nitrogênio que vai para o solo por causa dessa decomposição. Lá no solo, esses bichinhos transformam esse nitrogênio do ar em nitrato que serve de alimento para as plantas, que volta depois para o oxigênio novamente. Então, é um ciclo, tá? Então, esse nitrogênio é importante para o crescimento, para o desenvolvimento e reprodução de todos os seres vivos. Por causa dessa característica das plantas leguminosas, feijão, ervilha, soja, alguns agricultores, ao cultivar café, também plantam canteiros de feijão, para que o solo fique mais rico em nitrogênio, que vai favorecer o crescimento das plantas de uma forma saudável, né? Sem precisar colocar adubo químico ou coisas do tipo, tá? Porque a gente pode jogar nitrogênio no solo. Algumas sementes já estão tratadas com isso, mas a gente tem um custo aí e deixa de ser tão natural. Explique então por que o agricultor plantou feijão do lado da lavoura de café? Por que mesmo? Para que o solo tenha o quê? Seja enriquecido com nitrogênio, né? Então vocês respondam aí. A prof leu ali, conversei um pouquinho. Qual que é a importância dos fungos e as bactérias para o solo? Qual que é? Olha só. Determinados fungos e bactérias modificam restos de plantas e animais mortos, contribuindo para a disponibilização de nutrientes para o solo. O que elas produzem? Elas produzem um solo mais rico, o humus. Lembra do humus? Elas produzem muita coisa boa. Olha aqui, vamos continuar aqui, ó. No solo é possível encontrar uma grande diversidade de seres vivos, quer dizer, vários tipos de seres vivos diferentes. Além dos fungos, bactérias e plantas, outros grupos de seres vivos também estão vivendo ali. Podemos observar a olho nu muitos tipos de insetos, aranhas, tatuzinhos, minhocas e aí por aí vai. Além desses, o solo também é habitado por organismos muito pequenininhos, que só podem ser vistos com o olho nu, não por meio de uma lupa ou de um microscópio. Os ácaros são exemplos desses minúsculos organismos. E alguns ácaros fazem mal para nós, né? Causam algumas doenças aí pulmonares, temos que cuidar. As minhocas também são seres vivos e importantes para a fertilidade do solo. Quando tem minhoca, significa que o solo está bom. Elas facilitam a circulação de água, porque elas vão fazendo uns caminhos, né? E a água entra e vai passando mais facilmente pelo solo. Facilita também a passagem do ar, porque elas vão passando, se alimentando e deixando o solo mais aerado, né? Com mais caminhos para o ar, para a ventilação passar. As fezes da minhoca é conhecida como humus. É o cocô da minhoca, mas ele não é cocô porque ela come terra, não é? Fertilizam os solos e por essa razão muitas pessoas produzem humus de minhoca, que é um excelente adubo orgânico. Tem gente que faz humus para vender, como adubo para venda mesmo, para horta, para lavoura, tá? Mas também a gente tem aí as larvas de vários insetos que vivem no solo. Ao se alimentarem de restos de plantas e animais mortos, elas também auxiliam na transformação da matéria orgânica, quer dizer, transforma o solo mais rico em nutrientes. Juntamente com as minhocas, as bactérias, os fungos e as larvas de insetos participam no processo de compostagem, um método criado pelo ser humano para produzir adubo, que é um composto rico em substâncias orgânicas e nutrientes minerais que podem ser usados para enriquecer o solo. Então, um solo
bem fértil, não é aquele que a gente joga veneno ou que a gente joga adubo químico. Um solo fértil é aquele em que os animais mesmos produzem a adubação. A nossa escola possui uma composteira, né, onde a gente joga todo o nosso lixo orgânico, o resto de casca, todo o lixo produzido pela cozinha, não o lixo cozido, como arroz, feijão, não isso. Mas o resto de casca, de saladas, de folhas, tudo isso vai para aquele buraco que a gente fez lá no parquinho, vocês lembram? E lá, dentro daquela composteira, formou-se um lindo e maravilhoso solo, um composto orgânico, um excelente adubo orgânico para se plantar. Tem diversas minhocas, tá? Tem um monte de animaizinhos vivos que moram dentro desse solo aí, que não fazem mal para nossa saúde, besourinhos, tá? Que vocês vão adorar em conhecer. Lembrem de quando a gente for para a escola, a gente dá uma passeada lá pela nossa composteira, tá bom? E a gente pode fazer uma composteira dessa em casa. Então agora a gente vai para fósseis e solos? Sim! Então vamos lá. Fósseis, adoro fósseis, são restos ou vestígios de animais, de plantas ou de outros seres que não existem mais e que ficaram preservados ali no solo por muito, mas muito tempo. Os fósseis podem ser ossos, pegadas, dentes, folhas, flores, alguns corpos humanos, entre outras coisas que comprovam a existência de seres vivos há milhões de anos ou em lugares que nós nem achávamos que poderia existir. Olha só, aqui nós temos um fóssil de um peixe encontrado, petrificado, no Ceará. Quer dizer, ele morreu e ele ficou ali, ó, a ossadinha dele perfeitinha lá na pedra. Aqui a gente tem pegadas de dinossauro, lá na Paraíba. Viu que demais? A gente tinha dinossauros no Brasil. Aqui a gente tem um fóssil de uma planta que foi encontrada no Ceará. Ela deve ter caído no solo por milhões de anos e ela se decompôs assim e petrificou. Aqui a gente tem um fóssil de um inseto que também foi encontrado no Ceará, de milhões de anos atrás. Nós temos um registro histórico no Brasil maravilhoso, muito lindo, tá? Se a gente pudesse ter tempo para visitar todos esses lugares, seria importante saber que o mundo é mundo há bilhões de anos e que aqui viveram diversas espécies que hoje não existem mais, né? Ou que foram caçadas pelo homem, ou porque alguma razão natural as fez não existirem mais. Mas nós temos, é maravilhoso a gente saber de tudo isso. Então, quem faz essa descoberta desse tipo de fóssil são os paleontólogos, tá? É um estudo que se chama paleontologia, tá? Para determinar se um solo vai ter alguma coisa ou não. Eles estudam se o solo é importante, quantos anos aquele solo tem, tá? Depois eles vão ver se o fóssil que é encontrado lá é de qual animal, se é de uma planta. Daí eles têm que ir devagarzinho, cavocando, não pode ir com picareta, enxada, nem uma máquina muito forte que possa destruir. Então tem que ser tudo com muita delicadeza, muito cuidado, né? Se for um osso de dinossauro que nem foi encontrado aqui, imaginou? Tem que ser muito devagarzinho, para que não se estraguem os estudos, combinado? Então olha só, aqui a gente tem uma imagem da fossilização de um animal. Como que isso acontece? Vamos pensar que há milhões de anos atrás esse animal caiu lá, né? Caiu, aí veio uma camada de terra, outra camada de terra, mais uma camada de terra, poeira, vento, né? Porque na época que os dinossauros existiam, não tinha ninguém para fazer um buraquinho e enterrar lá no cemitério. Então ele caía lá, ele ficava. Então uma camada de terra, outra camada de terra, mais uma camada de terra e outra camada, até ele parar lá, onde a gente acha que é muito fundo, mas que já foi a superfície da Terra. Então ele aparece lá e um paleontólogo que estuda os solos, que estuda essa origem de animais, acaba encontrando, olha só ele aqui, olha quantos metros de terra acima dele
já não é que ele tá abaixando não, viu? É que o solo vai se decompondo e matéria orgânica, daí vai virando a matéria orgânica, mais matéria orgânica, mais matéria orgânica, aí vem vento e por aí vai até que ele fique totalmente decomposto lá. Alguns ossos não aguentam a decomposição e simplesmente se desfazem, mas outros duram por muito mais tempo, tá? Então vamos supor, o animal morreu e seu corpo foi decomposto por fungos e bactérias, sobrou o osso. O esqueleto do animal foi recoberto por porções de solo trazidos pela água ou pelo vento. A camada, formada por fragmentos de rocha trazidos pelo vento ou pela água, que se solidificou, quer dizer, ficou dura e manteve o esqueleto dentro dela. A erosão do solo, lembra a erosão? Possibilitou que o solo ficasse próximo à superfície do solo e fosse encontrado pelos paleontólogos, tá? Então, são diversas situações que fazem com que o paleontólogo encontre alguma coisa. Essa aqui eu acho muito interessante. Teve um paleontólogo que ele não é brasileiro, mas ele é naturalizado brasileiro, quer dizer, ele não nasceu no Brasil, mas ele fala que é brasileiro. Ele estava trabalhando no Brasil e um dia ele teve uma dor de dente horrível e ele foi procurar um dentista. E ele gostava muito de olhar onde ele pisava, ele era paleontólogo, pesquisador. Ele olhou para o chão das calçadas da cidade de Araraquara e ele olhou e falou assim, opa, isso é uma pegada de dinossauro? Essa é outra. Ele encontrou nas rochas que foram usadas para fazer o calçamento da cidade de Araraquara pegadas de dinossauro. Isso não é demais? Muito bacana. Vocês procurarem na internet, vocês vão achar isso aí. Eu achei muito legal a entrevista. E ele voltou no Brasil algum tempo atrás para rever essas pegadas e achou mais algumas. Então, olha só. Diferentes usos do solo. Para que a gente usa? A gente usa para tanta coisa diferente, né? E ele é um recurso tão rico, tão variado. A gente pode dizer que ele serve para agricultura, para fazer, né, plantar arroz, feijão, mandioca, alimento. Ele serve para criar animais. Ele serve para extração de minério, ouro, chumbo. Ele serve para construção. Ele serve para que a gente faça represas, né? A agricultura e a pecuária é da onde a gente tira os nossos alimentos, certo? Os minérios que são tirados, por exemplo, chumbo, prata, cobre, ouro, ele serve para a fabricação de coisas que nós usamos durante o dia, né? As peças de um celular, as panelas, os talheres, as joias, enfim, são várias coisas que a gente pode tirar do solo. Então, olha só, aqui a gente tem uma imagem. O que vocês acham? Tem um caminhão aqui, uma pá aqui, outra aqui. O que vocês acham que eles estão tirando daqui? Um dinossauro. Eu acho que não, acho que é minério. Eu acho que não. Olha só, analise as imagens e escreva uma legenda para que finalidade o solo é usado. Aqui, para que é? E aqui ele está servindo para extração de minérios. E aqui, na B, para quê? Criação de animais. Aqui, para agricultura. Filho, ele está carregando. Não, tô sem. E aqui? Não é para construção? Não é para moradia? Não é para lugar de habitação? E isso é usado para construção de cidades. O solo está à nossa disposição. A única coisa que a gente precisa fazer é cuidar. 11:30. Na hora de cuidar dele, né? Não exagerar na sua exploração e cuidar dele com mais... Vai, produção. Vai, produção. Cuidar dele com mais carinho, certo? Então, 20 minutos. Pronto, já vai gravar outro vídeo? Não, nós vamos continuar aqui. Agricultura e pecuária. Vamos ver o que a gente vê sobre agricultura e pecuária? Então, a agricultura, historicamente, iniciou-se quando os seres humanos observaram que algumas plantas germinavam, que quando a semente caía no solo, brotava. Assim, eles começaram a entender que eles podiam plantar, cultivar, esperar, colher. Então, eles aprenderam mas isso demorou muito tempo, né? E dessa forma, passou a acumular mais alimentos. Eles começaram a produzir e guardar.
começaram a guardar sementes e plantar, então eles conseguiram controlar um pouco mais o ambiente. Conseguiram, com o tempo, fazer isso. Então, a produção agrícola, que hoje é de grande importância para a gente, ela além de prover, quer dizer, de produzir alimento para nós, para os animais, ela também resultam em matérias que podemos utilizar de diversas formas. Por exemplo, se produz flores para as plantas ornamentais, fertilizante orgânico, fibras, daí a gente tem algodão, linha, cânhamo, a cana-de-açúcar, que produz o quê? Combustível, açúcar, melado, quanta coisa, álcool, a madeira, para inúmeras coisas a gente faz madeira, né? Móveis, casas, enfim. Agricultura, a gente tem, e a criação de gado, que é quando fazemos as criações de gado de corte ou gado leiteiro. Lembra que nós vimos do último conteúdo? A gente chama de pecuária, né? Que são essenciais para a sobrevivência da humanidade. Entretanto, mas porém, contudo, as formas como essas atividades estão sendo realizadas podem causar um monte de prejuízo, porque dependendo de como eles cuidam o solo não produz mais. Dependendo como eles adubam o solo, ele não vai servir para mais nada, tá? Então a gente tem que cuidar da forma que planta e as árvores todas que são derrubadas. A gente pode ter a erosão, quando tira toda a floresta nativa, toda a plantação nativa para o plantio e o solo fica muito desprotegido das chuvas e dos ventos, acaba causando aquelas erosões, as ravinas que nós vimos. Propicia a perda de nutrientes que nós acabamos de ver da floresta, né? Perde os minerais e ele fica muito frágil, acaba não resistindo. Quando o plantio é contínuo de somente um tipo de planta, conhecido como monocultura, quer dizer, sempre planta cana, colhe e planta cana, colhe de novo, volta a plantar cana, o solo costuma ficar pobre. E como a cada planta ela exige uma quantidade de nutrientes bem específicas, quer dizer, cada planta come os nutrientes e os minerais que ela precisa, a substância de uma única variedade provoca alteração no solo, muda o solo. Tudo que é demais faz mal, tá? Pois esgota os nutrientes e o solo não dá conta de se reaver, se recompor, tá? Então, a forma de plantio também é preocupante aí para o nosso solo. Então, olha só. Converse com um familiar sobre a agricultura e a pecuária da região onde a gente mora, aqui de Palotina, e eu quero ver que vocês respondam qual é o tipo de vegetal produzido em maior quantidade aqui na agricultura. O que é mais plantado em Palotina? O que vocês acham? Tem dois, né? Duas plantações bem consideráveis aqui. De onde vem a carne bovina que a gente compra aqui no mercado? Vem de onde? Onde vocês acham que vem? Veja aí com o papai e com a mamãe e escrevam aqui. Continuando, então, vamos falar um pouco dos adubos, fertilizantes, pesticidas, que são os venenos que podem causar um desequilíbrio ambiental e muitas vezes fazer mal para a nossa saúde. Ou porque nós respiramos esse ar, ou porque às vezes ele vem impregnado lá na comida que a gente come, porque às vezes pode ser que não esteja sendo bem usado. Não falo de nós, mas em algumas regiões do mundo isso pode acontecer. Os adubos, os fertilizantes, são usados para fornecer maior quantidade de nutrientes para as plantas. Essa aqui, ela deve produzir sozinha, né? Então, coloca na terra para agilizar isso, para a planta ter mais e produzir melhor. Mas, quando usa demais, sem estudo, sem um técnico, sempre alguém que possa fazer pesquisas do solo, isso pode poluir, além do solo, também os rios, o ar e a planta que a gente vai comer depois, né? E às vezes acabar com solos e períodos em terrenos inteiros. Os pesticidas, que é o que a gente chama de agrotóxicos, venenos, eles são usados para acabar com animais que às vezes destroem a lavoura. Mas, se usado errado, ele vai matar todos esses animais e a gente quebra o ciclo aí da vida dos animais. E a gente acaba tendo, então, infestações descontroladas que prejudicam o solo e a nossa vida também.
tá? Olha aqui, é o homem usando agrotóxico, né? Pesticida na lavoura dele. Os agrotóxicos podem ser substituídos pelos biopesticidas. O que é isso? Também são pesticidas, mas são feitos com produtos naturais, tá? Com substâncias naturais ou plantas transgênicas que servem para controlar essas pragas. Por exemplo, se tiver muito mosquito, a gente vai jogar um monte de sapo lá. Se tiver um monte de formiga, vamos jogar uns tamanduá-bandeira. Não é assim que funciona. Deveria ser, mas não é. Então, a gente produz alguns venenos caseiros, vamos dizer assim, que são tratados em laboratório, produzidos com análises, com gente que conhece para combater. Vocês conhecem algum pesticida, algum biopesticida aí que a mãe joga na horta, que a avó joga nas plantas? As vós sempre tem umas receitinhas aí, mistura vinagre com álcool, joga restos de cinza da churrasqueira. O que a avó faz aí para eliminar as pragas da horta da vovó? Ou o que a mamãe faz? Vocês conhecem? Pergunta para elas na aula, a gente vai conversar. Agora vamos para o exercício. Olha só, presta atenção, agora o negócio está complicado. Olha quanto número, coisa de gente grande. Os pesticidas em números. No Brasil, então esse é o título, tá? No Brasil, os compostos são amplamente usados na agricultura, quer dizer, na plantação. Na agricultura industrial e pouco monitorados, quer dizer, tem pouca gente que investiga se esses pesticidas são corretos, se eles não fazem mal para ninguém. Ó, 20% de um ciclo inteiro aqui, ó, só essa partezinha comercializada é consumido pelo Brasil, mas é bastante, né? 87% dos municípios não contam com monitoramento da água para os resíduos agrotóxicos, então eles não estão sabendo se a água é suficiente na hora da pulverização. 87% dos municípios. 30% dos ingredientes aditivos de agrotóxicos autorizados no Brasil são proibidos na Europa. Quer dizer, lá faz mal e aqui não faz? Alguma coisa errada. Outra aqui. Isso aqui são infográficos, tá, gente? Ó, cultivos que mais consomem agrotóxicos. Vamos ver quais são as plantas que mais precisam usar agrotóxicos. Soja, 52% representa o uso de pesticida. O milho precisa de 10%, a cana-de-açúcar precisa e outros, como as leguminosas, tomate, pimentão, essas coisas de verdura. Precisam usar pesticidas, senão algumas pragas tomam conta da lavoura. Agora vamos ver aqui. Explique por que a água precisa ser monitorada quanto à presença de agrotóxicos antes de ser consumida. Porque se ele usar demais, o pesticida for muito forte, ela pode entrar no solo e ir para nossa água, tá? Ou se ele for muito forte, o veneno vai impregnar na planta e na hora que ele for para a indústria, ele vai continuar na planta e ele vem para nossa mesa com o veneno. Então tem que saber se o veneno está sendo bem monitorado, se eles estão sabendo, porque não se compra o veneno pronto, ele vem no recipiente e ele é diluído em água. Será que estão sabendo colocar o tanto de água certa para o tanto de veneno? Será? Então é isso aí que é, porque se não for monitorado e a gente consumir isso ou na água ou no produto, faz muito mal para a gente, pode trazer câncer e diversas doenças ainda bem complicadas. De acordo com o infográfico, qual é a plantação que mais consome agrotóxicos? Olha aqui, tá? A gente vai ver isso pelos números, ó. Qual que é? A soja, né? A soja é a plantação que mais usa agrotóxico para controlar as pragas. Mas ainda falando de solo, a gente vai ver sobre o uso de solo na cidade, tá certo? Então, essa aqui é o que a gente vai estudar em sala de aula, então prestem e estudem o que a prof passou até agora e amanhã a gente se encontra, combinado? Tomara que a internet funcione. Beijo!